Você já parou para pensar quem é Deus? Como Ele é? Será que nós podemos conhecer a Deus de fato? Essas são perguntas comuns que as pessoas fazem, mas será que é possível mesmo nós conhecermos a Deus, nós estudarmos a Deus? Se eu pego, por exemplo, um objeto qualquer aqui na mão, eu vou querer, tocar nele, eu vou querer talvez abrir ele, tentar desmontar ele para tentar conhecer melhor esse objeto, saber de que cor é esse objeto, do que ele é feito, qual que é o material utilizado, enfim, para que eu possa conhecer algo. Normalmente eu venho estudar, tocar aquilo, para entender aquilo. Mas será que dessa mesma maneira a gente pode conhecer a Deus no sentido de tocar, saber quais são as características físicas dele? Será que eu poderia analisar Deus dessa forma, da mesma forma que eu analiso, que eu conheço um objeto? Não, né? Na teologia, a gente não estuda Deus da mesma maneira que a química estuda os elementos químicos, que da mesma maneira que a biologia vai estudar o corpo humano. A gente não estuda Deus dessa maneira. Na teologia, a gente estuda a revelação de Deus, aquilo que Ele revelou a nós, porque só por nós mesmos a gente não poderia nunca conhecer a Deus. Simplesmente por nós, pela nossa capacidade, por aquilo que nós conseguimos buscar, nós não conseguiríamos estudar a Deus, nós não conseguiríamos conhecer a Deus. Como diz, por exemplo, o texto de Romanos 3:11, diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A gente nem buscaria a Deus, na verdade, se Ele não se revelasse. Salmos 14:2 diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então, nós, por nós mesmos, nós não buscaríamos a Deus. Então, o que nós estudamos em teologia não é Deus propriamente dito no sentido de dizer que Deus seria o objeto de estudo da teologia, mas sim aquilo que Ele revelou a nós. Nós estudamos na teologia a revelação de Deus, E o que é essa revelação de Deus? Como que Deus se revela a nós? Existem duas maneiras pelas quais Deus se revela a nós, que é a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral, também conhecida como revelação natural, ela é a maneira como Deus se revela a nós através da criação, ou seja, através da natureza, através da providência, que seria a maneira como Deus conduz a história, e através do homem, na maneira com que Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. E será que tem algum versículo bíblico que mostra que Deus se revela a nós também através da natureza, através da criação? Se você pegar lá o Salmo 19, você vai ver que no versículo de 1 a 6, ele vai falar justamente da revelação geral. E no versículo 7 em diante, olha que legal, o mesmo Salmo, ele vai mostrar as duas formas de revelação. Ele vai mostrar a revelação geral e a revelação especial. Se você ver o versículo 7 em diante, você vai ver que ele está falando da revelação especial. Vai estar falando ali da palavra mesmo de Deus, tá? Mas vamos pegar primeiramente então os versículos de 1 a 6, porque estamos falando da revelação geral ainda. Ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Então aqui ele está mostrando como a própria criação, quando a gente vê esse sol nascendo, o sol se pondo, tudo isso vai falar da glória de Deus, vai proclamar a glória do Senhor, vai proclamar que existe um Deus que criou todas as coisas.
existe um Deus por trás dessa criação toda, né? Então é muito linda, uma poesia muito linda. E aí se você continuar, né, ali no versículo 7, você já vai perceber que ele vai falar da lei do Senhor. E essa lei é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e da sabedoria aos simples. E assim por diante, ele vai falar então do que? Daquela revelação especial que ele vai fazer ao nosso coração. Mas já vamos chegar lá. Ainda tem mais um versículo que eu queria te falar sobre a revelação geral. Vamos pegar lá Romanos 1, 18 ao 32. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então a gente consegue perceber, né, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então aqui a gente está vendo o quê? Que a criação, tudo que Deus fez, mostra que Deus existe, né? Mas ainda assim as pessoas o quê? Não glorificam a Deus como Deus, simplesmente por perceber que Deus existe ali na criação. Né? E muitos ainda não consideram que existe um Deus, né? Simplesmente olham essa criação linda, maravilhosa e ainda assim se recusam a crer em seu coração, pela maldade mesmo, né, do seu coração, pela depravação do coração, se recusam a crer que existe um Deus. Calvino, comentando esse texto de Romanos, diz o seguinte: isso prova nitidamente o quanto os homens podem lucrar com a demonstração da existência de Deus, ou seja, total incapacidade de apresentar qualquer defesa que os impeça de serem justamente acusados diante do tribunal divino. Devemos, pois, fazer a seguinte distinção: a manifestação de Deus, pelo qual ele faz a sua glória notória entre suas criaturas, é suficientemente clara até onde sua própria luz se manifesta. Entretanto, em razão de nossa cegueira, ela se torna inadequada. Porém, nós não somos tão cegos que possamos alegar ignorância sem estar convictos de perversidade. Então, essa revelação geral, ela vai mostrar pra gente que existe Deus e por isso também seremos indesculpáveis no dia do juízo, mas ela não vai nos revelar um conhecimento de Deus, aquele conhecimento salvador. Esse conhecimento para a nossa redenção, ele só vai vir através da revelação especial, através da fé. Hebreus 11:3 diz o seguinte: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, nós só teremos fé, essa fé verdadeira, quando formos regenerados. Quando o Espírito Santo nos iluminar, abrir os nossos olhos, digamos assim, e entender então a revelação especial de Deus e receber essa revelação especial de Deus. Então, o que é a revelação especial? O pastor Leandro Lima, no livro As Grandes Doutrinas da Graça, ele vai dizer que a revelação especial é o ato pelo qual Deus se torna conhecido de forma redentora ao homem caído. Então, Deus aqui na revelação especial não apenas está se tornando conhecido como ele se torna na criação, mas sim ele vai se tornar conhecido para nós de uma forma redentora, né? De uma forma salvadora. E aí, gente, essa revelação especial, Deus trouxe a nós de 3 maneiras diferentes aí na história, né? A primeira maneira, então, foi a teofania, a segunda, a profecia e a terceira, na pessoa do Filho, né? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente vai ver agora um pouquinho de cada uma delas. E a gente já vai chegar também na Bíblia, né? Na palavra escrita de Deus. Então, o que é essa revelação especial? Foi dessas 3 formas, né? Então, o que é a Escritura?
né? Daí você vai pensar, mas eu pensava que a escritura era a revelação especial. Calma que a gente já vai chegar lá, tá? Então vamos começar com teofania. O que é a teofania, né? O que significa teofania? Literalmente, teofania seria a manifestação de Deus, né? Vai se referir àquelas aparições de Deus, né? No Antigo Testamento, então, quando a gente lê, a gente vê que Deus fez várias aparições, né? Desde Adão, então ele apareceu a Adão, Abraão, Moisés, enfim, a gente pode ver várias vezes em que Deus se manifestou, apareceu, né, então no Antigo Testamento, por teofania. Então, a teofania, ela tinha essa característica de ser mais física, né, mais sensitiva. Deus tomava forma, por exemplo, de um anjo, de um homem, né, mas ele aparecia de fato, né, apareceu na sarça ardente, né, então com Adão ele falava ali, né, no jardim, a gente pode ver ali nos primeiros capítulos da Bíblia. E uma curiosidade interessante com relação à teofania que eu queria trazer para vocês muitas vezes a gente se pergunta, né, será que em todas as aparições realmente era Deus? Ou como sendo ali o Pai, né? Ou poderia ser na pessoa do Filho, talvez. Essa é uma posição que existem teólogos reformados que vão defender os dois lados ali, né? Tanto que poderia sim ser o Pai, né? Em algumas aparições, e em outras o Filho, tá? Mas eu gostaria de trazer aqui um texto que você vai achar no livro Razão da Esperança, do Leandro Lima, que ele diz assim: uma pergunta difícil de responder nesse sentido é: qual pessoa da Trindade aparecia quando uma teofania acontecia? Nossa resposta é que, provavelmente, todas as vezes que Deus apareceu, foi a segunda pessoa que se manifestou com o intuito de revelar o Pai. Quando ele fala que segunda pessoa, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, né? Deduzimos isso por causa da passagem de João 1,18, que diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É função trinitária do Filho revelar a Deus. Então, revelar a Deus seria a função de Cristo, né? Quando um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe, fez o pedido para que Jesus mostrasse o Pai, ele respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Disso entendemos que o que o Senhor Jesus mostrou é que o único modo de ver o Pai é vendo Ele próprio. Assim sendo, foi a segunda pessoa que se manifestou no Antigo Testamento. Ao fazer isso, o Pai foi visto também. Interessante, né? Eu quis trazer então aí para você esse tema, porque isso também foi algo que me chamou bastante atenção quando eu fui estudar, né? Porque por muito tempo eu estudava e, enfim, lia, imaginando que sempre era Deus Pai, né? As teofanias do Antigo Testamento, né? Tem igrejas que falam inclusive em cristofania, né? Mas se a gente for ver então por esse lado, toda a teofania seria então uma cristofania, porque seria Cristo, na verdade, mostrando o Pai ali. E para concluir a teofania, ela durou então de Adão até Moisés. A gente pode ver lá em Deuteronômio que Moisés, ele foi o último ali dos teofânicos, né, e o primeiro dos profetas. Essa eu diria como revelação então oficial ali, né? Depois Deus apareceu mais uma vez a Elias, mas a gente pode ter ali o encerramento, né, dessa forma de revelação oficial por teofania em Moisés. Então, se você abrir lá Deuteronômio 34:10, você vai ver que diz o seguinte: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Então, ali está encerrando, né, oficialmente em Moisés, essa forma ali de revelação como teofania, tá? E agora então vamos para a profecia. E a profecia então era a forma com que Deus ele se manifestava ao profeta por meio de uma visão ou então por meio de um sonho, né? Ele falava com o profeta e aí o profeta passava essa mensagem ao povo, né? Uma mensagem vinda do Senhor então. E aí, como existiam também os falsos profetas, né? Deus estabeleceu ali 2 testes para saber se os profetas estavam realmente falando da parte de Deus ou não, tá? Então, o primeiro teste
Era o teste da veracidade do fato profetizado. A gente pode ver, então, lá em Deuteronômio 18, do 20 ao 22, ali no 20, na verdade, ele vai dizer, né, que o profeta que falar alguma coisa em nome de Deus, né, mas sem que Deus tenha mandado falar, este deveria morrer. E aí lá no 22, então, ele diz o seguinte, ele fala qual que é o teste, né? Quando o profeta falar em nome do Senhor e esta palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Então, Deus estava dizendo aqui que se o fato que o profeta profetizou não se cumprisse, aquela mensagem, né? Então não era de fato de Deus, não era de fato do Senhor. E o outro teste era de conformidade com a palavra escrita, conformidade com a Bíblia, com as Escrituras, né? Então lá em Deuteronômio 13, do 1 a 5, a gente pode ver que esse teste também precisava ser aplicado. Então diz assim, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-os, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho, e te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. E aí eu vou ler também aqui o versículo 18 do mesmo capítulo para a gente conseguir entender melhor essa passagem, tá? Diz assim, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Senhor teu Deus. Então eles já tinham ali os mandamentos, né, escritos, eles já sabiam que esse era o único Deus a quem eles deveriam adorar. Né? Então, se qualquer profeta fugisse dessa palavra, né, fugisse da palavra escrita ali, também eles deveriam saber, então, que não era do Senhor, tá? E aí, qual que foi o tempo, então, predominante, né, da profecia? Foi de Moisés até João Batista. Vamos ver o que diz lá em Mateus 11:13. Diz assim, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Encerrou-se ali, então, né, o período oficial de profecia, e aí depois veio a revelação na pessoa do Filho, na pessoa de Cristo, né? Que é a maior revelação, né? É o ápice da revelação de Deus, né? Na pessoa do Filho. Como a gente pode ver aqui em Hebreus 1, diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então a gente vê aqui que Cristo é o ápice, né, de toda a revelação de Deus, né? Finalmente ele nos falou então ali através do Filho. Deus manifestado na carne, né? Colossenses 2:9 vai dizer, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Cristo, como a gente sabe, não é simplesmente uma manifestação temporária de Deus, né? Como se fosse ali uma teofania, né? Como no Antigo Testamento. Não, ele é de fato o Deus conosco, né? O Emanuel, Deus conosco. João 14:9 vai dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. E aqui eu poderia falar muito mais, né, a respeito de Cristo, mas eu quero me ater aqui a resumir, né, os pontos aqui da revelação especial. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que sendo Cristo esse ápice, né, da revelação especial, a gente conclui que tudo vai ser a respeito dele, né? A revelação especial é essencialmente a respeito dele. Então, o Antigo Testamento profetizava acerca de Cristo. Todos os crentes do Antigo Testamento, por que eles eram salvos? Eram porque eles cumpriam a lei? Não, claro que não. Porque se fosse por cumprimento mesmo da lei, ninguém jamais, né, conseguiria ser salvo. Eles eram salvos porque eles criam no Messias, na promessa do Messias que haveria de vir. E nós hoje,
no Messias que já veio. Cremos que Cristo já morreu por nós, né? Já veio para nos salvar. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento é acerca de Cristo. E o Novo ainda fala, né? Fala-nos da promessa de que Cristo voltará, e essa é a nossa esperança. E toda essa revelação a respeito de Cristo, que a gente pode ver no Antigo e no Novo Testamento, ela é progressiva. Então a gente fala que a revelação especial, ela é uma revelação progressiva, né? Porque ela começou lá em Gênesis, quando Deus prometeu para a mulher, né, e para o homem lá, quando ele prometeu para Adão e Eva, que haveria um descendente de mulher que esmagaria a cabeça da serpente, né, que iria ferir a cabeça da serpente. E aí foi revelando, então, progressivamente, né, foi se descortinando, foi revelando a pessoa de Cristo. Então, essa revelação geral é progressiva. E o que é então a Bíblia? Não é a Bíblia a revelação, né, que eu comentei lá no início que eu ia explicar. A Bíblia, então, ela é o registro da revelação, né? A revelação foi isso que Deus fez, por teofania, por profecia e na pessoa de Cristo. E a revelação geral também, né? Mas a revelação especial seriam essas últimas maneiras que eu comentei. E a Bíblia é, então, o registro dessa revelação. A gente pode ver toda essa revelação de Deus na Bíblia, né? E é ela, então, que nós estudamos para conhecer a Deus, para se fazer teologia. Então, no final das contas, né, a gente faz teologia como? Né? Aprendendo, conhecendo, analisando, estudando a revelação de Deus. Né? Tudo aquilo que Deus revelou a nós. A gente estuda aquilo que Deus quis revelar dele a nós. Então, esse é o objeto de estudo da teologia, né? É a revelação de Deus, tá? Espero que você tenha gostado, então, desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer alguns pontos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Quem sabe, né? Se eu souber, eu posso te responder. Ou se teve algum ponto aí que te chamou mais atenção, comenta aqui comigo. Quero muito saber, né? Vai ser um prazer ter um comentário seu aqui e te responder também. Espero que nós possamos continuar nossos estudos aqui. Eu espero entrar na parte de teontologia nos próximos vídeos para nós, de fato, ver ali o que a palavra diz, o que a Bíblia nos diz acerca de quem é Deus, acerca da existência de Deus, né? Acerca do conhecimento de Deus e assim por diante. Vamos estudando. Se você quiser, deixe também aqui nos comentários que assunto você gostaria de ver aqui no canal, pois estou começando, né, esse canal para compartilhar com você. E claro, se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, né, que vai ser um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Um grande abraço, então, Deus te abençoe e eu espero te ver no próximo vídeo, se Deus quiser.